Olá, uma boa noite para você. O Band Entrevista de hoje vai apresentar o documentário 100 anos do Grupo Zema. Vamos mostrar a trajetória desse grande sucesso empresarial mineiro. Uma história repleta de desafios, superação e vitórias, fruto de muito trabalho. Acompanhe. O meu bisavô, Demétrio Zema, ele tinha uma pequena chácara em Reggio Calabria, que é na ponta da Itália, onde está chutando a Sicília ali, né? E ele plantava lá azeitona, essas coisas, e não conseguia vender. Estava atravessando um período muito difícil, né? Era um país que enfrentava muitas dificuldades, isso 1880, 1890. E aqui no Brasil, com a libertação da Lei Áurea, não tinha escravo para colher café. E o estado de São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil, fez um convênio com o governo da Itália de pagar passagem para quem quisesse ir da Itália para o Brasil. Na época em que tudo era difícil, levava dias e dias para vir. O meu bisavô, então, ficou sabendo, tirou o passaporte dele, ele chamava Demétrio Zema, e a esposa dele, Santa Marra, e 5 filhos. O meu avô era o filho do meio, tinha 9 anos, chamava Domingos Zema, né? Então eles chegaram aqui no Brasil, e de lá eles já foram trabalhar no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Era quase que um regime de sobrevivência. Muitas vezes o que se recebia mal dava para pagar a conta do armazém. Então esse pessoal sofreu muito, né? Mas os filhos foram crescendo e começaram a pressionar ele para não ficar trabalhando na enxada. Então ele comprou um terreno em periferia de Ribeirão Preto e plantava verdura e vendia na cidade. E cada um dos filhos arranjou um emprego. Então meu avô foi trabalhar numa fábrica de móveis e um dia ele viu chegando lá um caminhãozinho levando uma tora de madeira, ele entusiasmou com aquilo e falou: eu quero ser chofer. Ele gostava muito desse lado urbano, tirou carteira de motorista. E aí é que as coisas começaram a evoluir um pouco, né? Ele foi trabalhar para um médico, chamado Dr. Cajado. Ele levava o médico em todos os seus clientes. Hoje, se nós formos num consultório, o médico atende nós lá. Naquele tempo, não. O médico ia na casa dos clientes. O meu avô ficava levando ele. O vovô, acho que ele foi um homem, assim, acima da época, sabe? Porque ele era visionário, ele via as coisas e tentava fazer. Ele conheceu a minha avó, Catarina Cavalaro, que veio da mesma cidade dele, 6 meses antes. Então, quando foi em 1913, ele casou com ela. E no ano seguinte nasceu o primeiro filho, que é meu pai, Romeu Zema, né? Então passou alguns meses, o patrão dele chegou perto dele e falou: Domingos, me levem a Araxá que eu peguei malária. A única coisa que cura a malária é a água sulfurosa de Araxá. E depois de um tempo ele pegou a doença também. E precisou vir ser tratado aqui nas águas do Barreiro, que naquela época eram usadas para poder tratar a malária. Então tomou água com 30 dias completamente curado. Eu fui em Ribeirão Preto, trouxe a família de mudança para Sacramento. E a minha avó, Catarina Cavalaro, ela era costureira, naquele tempo falava modista. O que ela ganhava costurando fazia as despesas. E o meu avô guardava o salário dele integralmente tudo, né? E depois, com o tempo, com muito sacrifício, com a economia dele, da esposa, eles conseguiram comprar um primeiro carro. Um Ford Modelo T, 1914, mudou para Araxá e constituiu a primeira empresa dele, que chamava Autoaviação Araxá Uberaba. Ainda não era um negócio de comércio, né? Era uma prestação de serviço, mas que abriu e pavimentou o caminho. Foi até onde ele perdeu o Fordinho, né, que ele tinha. A balsa virou e ficou naufragado 40 anos e depois, com uma baixa, com uma seca que teve, eles encontraram e ligaram pro meu avô e ele reformou o carro.
E uma coisa que eu acho bem interessante é que quando ele chegou em Araxá, hoje onde é o centro, a família tem um sobrado ali, né, que a Lourdes vive. E esse Domingos Zema tá ficando louco. Construindo um prédio no meio do mato. Ele fala aqui, o centrinho do Araxá. Eu era menina e eu ouvi ele falar isso. Porque não tinha quase casa nenhuma e ele queria construir uma casa bem grande para fazer o comércio embaixo e morar em cima. Ele que tinha um carro tinha muita dificuldade para encontrar, às vezes até combustível, peça, etc. E daí é que surgiu a empresa, né? Ali tinha a oficina, tinha a concessionária e tinha o posto. O Domingos comentou que ele estava precisando de um gerente de peças, porque ele era concessionário Ford. Meu pai escutou aquela conversa, falou, onde é Araxá? Max, escuta o que eu tô te falando. Araxá vai mudar a nossa vida. Também acredito muito nisso. Papai ficou com o de Domingos até 35, princípio de 36. Depois o meu pai, na década de 38, 40, na época da Grande Guerra, ele assumiu a direção da empresa. A mamãe contava sempre que o papai era o esteio da família. Olhava a parte financeira todinha por conta dele. Ele ia para São Paulo comprar os carros, ele vendia, ele olhava a seção de peça, apesar de ter alguns empregados, mas ele olhava tudo. O meu foi um homem bom demais, nossa senhora. Eu tinha muita lembrança boa dele. Nós estávamos no Rio com a tia Júlia e tia Ovídio, na casa. E lembro dele com os braços no joelho, falava tal. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas aconteça o que acontecer, não venda a firma. Que isso, Romeu? Dalva, não venda a firma. Então eu falava, por que você está falando bobagem? Não sei o que pode acontecer. Já saiu daqui falando, não sei se volta. A tragédia apareceu em branco e preto nos jornais no dia seguinte. Essa menina só escapou da morte porque o pai dela percebeu o perigo e apertou bem o cinto de segurança. Mas ele próprio não teve tempo de se proteger. Quando ele pegou no cinto, deu aquela explosão, que aí eu não vi mais nada. De repente, a empresa ficou sem quem conduzia. O cabeça, o líder do negócio, faleceu. Isso foi um baque muito grande. Teve uma crise muito forte no Grupo Zema. O tio Oswaldo entendia da parte de oficina, mas a parte financeira ele não entendia. Ela tinha muito mais dívidas do que ativos. Se vendesse tudo o que tinha, não dava para poder quitar as dívidas. O Ricardo teve muita dificuldade. Então aquilo foi uma agonia para a família toda, e eu fiquei assim contrariado demais com aquilo. Então eu falei assim, eu vou fazer um juramento aqui, eu vou começar a trabalhar hoje. Teve o enterro do meu pai, acabou e eu já comecei a trabalhar. Um tio que trabalhava lá falou assim, não, ele é muito menino, ele não entende nada. A mamãe falou, eu confio nele. E ele foi em frente, com o apoio do meu avô, que já não estava tão bem, mas apoiou ele, isso foi muito forte. Não tem explicação. Meu pai, segundo. A nossa maior paixão era o Ricardo, o único irmão, o único filho, o único para-raio para a família, não era? Eu nunca me esqueço o primeiro Natal que nós passamos sem o papai. O Ricardo já está chegando, tá?
Oi, mãe. Meu filho. Oi, menina. Que alegria te ver em casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, mãe. Senta. Meninas, eu trouxe um presente pra vocês. Olha só, do Elvis. Ele comprou tudo e fez do jeitinho que meu pai fazia. Helena, vai no seu quarto que eu tenho uma surpresa pra vocês. Essa passagem nunca eu vou esquecer. Regina, Marlene, vem aqui. Meu avô perde o pai, que foi um acontecimento muito trágico, mas ao invés daquilo paralisar ele transformou aquilo em cuidado e ele acabou sendo um pai, aquele pai que ele não teve para outras pessoas. Em toda geração, você sempre precisa ter um empreendedor, né? E o grupo nasceu assim. O seu Domingos foi um grande empreendedor. E você precisa ter uma liderança na família, no sentido de ter um alinhamento comum. E quem fez isso na segunda geração foi o seu Romeu. Na segunda etapa veio o Ricardo, sentindo uma responsabilidade grande de dar continuidade ao trabalho do pai. E ele exerceu essas duas funções, né? De empreendedorismo e de liderança na família. Eu queria aprender. Eu acho que quando a gente está no negócio, a gente tem que entender de tudo, né? Então, com isso, eu dominei tanto. Com 17 anos, eu comecei a tomar conta da oficina e do posto de gasolina. E comecei a vender carro também, né? Então, eu passei a fazer praticamente tudo na empresa. Quando eu casei com o Ricardo, foi em 64. Era uma época muito difícil. A empresa devia muito e o patrimônio era bem pequeno. Era uma oficina, uma loja de peças, uma revenda Sincra. Durante talvez os primeiros 50 anos dela, 40, foi uma empresa pequena. Só com o meu pai é que a empresa começou a ter uma expansão maior. O pessoal sempre fala, o Ricardo foi empreendedor demais. Eu acho que dentro do grupo ele foi a pessoa responsável pelo grande crescimento da empresa. Uma pessoa tão forte que não esmoreceu com nada. Eu sou teimoso, eu quando vou fazer uma coisa, eu quero fazer, eu faço. E tem muita gente que não, às vezes vai fazer, escorregou ali, ele desiste. Não, eu se cair 10 vezes, eu levanto 10 vezes, né? Então eu não desisto de maneira nenhuma. A gente tem que lutar, tem que acreditar e tem que querer vencer na vida, né? Tudo que ele queria, ele conseguia. Ele era dono de um esforço, de uma força de vontade. Ele trabalhava, ele fechava as portas e o serviço ia lá para casa. Ele dedicou a vida dele ao trabalho e à família, a nós. Um homem apaixonado, né? Um pai muito presente com todos nós, mas assim, eu acho que os meninos ainda tiveram mais tempo, né? Tiveram mais junto com meu pai, principalmente nessa parte aí de trabalhar, acompanhar meu pai desde da infância. Eu nasci dentro da empresa. Então nós fomos criados ali, juntos, né? Participando no dia a dia, dentro de casa, no posto, na oficina. Aquele ambiente sempre foi algo natural, que fez parte da minha vida. Ele sempre comentava, eu tenho que ter vocês aqui para estar me ajudando, né? O Ricardo nunca bebeu, nunca fumou, não fez nada. Ele só sabia cuidar da família e trabalhar. E isso fez com que a empresa fosse crescendo. Comecei a trabalhar em 1971 como contador da firma. Tinha 2 CNPJ. Quando eu saí, tinha 23. Ele diversificou a empresa, entrou em vários ramos de negócio. Loja de material de construção, entrou aí. Tinha uma loja de agronegócio, tinha construtora, cerâmica, né? E meu pai, consequentemente, comprou a Chevrolet aqui de Araxá e veio junto à marca Frigidaire, que era a parte de eletrodomésticos, que foi quando ele resolveu separar, né, as lojas para vender produtos seria geladeira e fogão praticamente na época, e a parte de carros na concessionária, né? Aí foi quando surgiu o Eletrozema, isso aí já o que é na década de 70.
né, que foi uma década em que, acho que no mundo todo, no Brasil também, havia conglomerados, né, empresas atuando em diversos setores. O Ricardo, assim, a gente sempre pensava, vou chegar lá, a hora que você ia chegar lá, já estava lá na frente. O Ricardo foi o empreendedor, porque ele teve a visão de que se ele pegasse os meninos e se preparar para ser futuros empresários, daria certo. Eu e o Romil fomos estudar fora, né? A gente estudou primeiro em Ribeirão Preto, depois fomos fazer administração em São Paulo, e já sempre com aquela cabeça formada. Ó, nós temos que formar rápido para voltar, para ajudar meu pai, que ele precisa de gente para trabalhar na empresa, né? Então quer dizer que ele já pensava naquela sucessão, né? Eu iniciei no Grupo Zema como vendedor, em 81. Nesta época estava somente na mão do senhor Ricardo Zema, que os meninos estavam estudando fora. Eu vi no rádio, estava deitada e eu vi no rádio falando que precisava de alguém para trabalhar no departamento fiscal. Eu iniciei em 1981 em Uberaba, né? Trabalho na Motozema, Uberaba. Era uma empresa pequenininha. Nós, na época, vendíamos pouca motocicleta, né? O forte era os postos, não era elétrico. Então, aos pouquinhos, ele foi abrindo uma loja, abrindo outra. Era só o seu Ricardo, né? O Romeu e o Romero ainda eram meninos, estudantes ainda, né? Na época, eu tinha feito faculdade em Ribeirão e estava em São Paulo, fazendo estágio, antes de assumir o grupo, né? E quando foi em 87, 88, o Romeu chegou. Querendo ver naquilo que eu podia ajudar. Tive algumas decepções, né? Porque o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi na fábrica de carroças. Acho que se fizer uma pesquisa aí com 200 pessoas, quem já comprou uma carroça, eu acho que é capaz de não encontrar ninguém. Talvez se você fizer na cidade inteira, você encontra 1, 2, 3, né? E depois, eu acho que aprendendo com isso, eu vi que o negócio nosso que tinha aí mais oportunidade de poder crescer, ampliar, era o varejo de móveis e eletrodomésticos. Às vezes o Ricardo citava, eu me lembro, alguns exemplos, dizia assim: veja bem, quantas geladeiras eu preciso vender para comprar um Opala? Não, tudo bem, mas quantas pessoas precisam de uma geladeira e quantas precisam de uma Opala? Foi uma das situações que impulsionou nessa evolução de 3 lojas. Nós chegamos a 525 lojas, compondo essas 525 em 5 estados. Uma das características das empresas familiares é que, muitas vezes, o fundador, e o Ricardo é como se fosse o fundador, né? Ele tem muita dificuldade de fazer a passagem da sucessão. E a passagem da liderança dos negócios para os filhos foi muito bem feita e muito natural. Isso aí foi passando de uma forma natural no dia a dia que a gente foi convivendo com ele, né? Nós passamos a ter um foco mais voltado para resultado, né? Para planejar o futuro do que o imediatismo e o amor ao que se fazia, né? Então a empresa se profissionalizou mais. Eu sempre observei uma atenção muito grande do meu pai com relação às pessoas. Principalmente a valorização dos colaboradores, que são os grandes responsáveis pelo andamento da empresa. Bom, eu cheguei aqui em 1990, há 32 anos, né? Quando eu entrei na empresa, eu me lembro que tinham 6 lojas, né? Fiquei de office boy, passei para a área de vendas, depois para a gerência de loja, gerência regional, né? E agora estou na diretoria geral, juntamente com o Romero. Vou completar agora 27 anos de Grupo Zema. Eu tive o prazer de ser subordinada ao Sr. Ricardo Zema, que é uma pessoa extraordinária, assim. A minha trajetória começou em 1º de outubro de 1997. Uma coisa que eles sempre investiram foi no conhecimento. Todo curso que eu precisava fazer podia ser caro, não tinha problema. Né? Oportunidade. Aqui tem oportunidade para muita gente. E é fato, eu sou prova disso. Não tem preço que pague amizade,
e a confiança que eles me deram. Eu nunca ouvi do Ricardo, ou do Romeu, ou do Romero. Nunca ouvi e nunca vi eles dizer, eu sou o dono. Tanto o mais simples e humilde funcionário do Grupo Zema, os colaboradores que aqui passaram, até o presidente, o dono, que eu sou Ricardo, a sua família, demonstraram um amor muito grande para comigo, respeito. Isso alegra muito a gente. É o retrato que o Sr. Ricardo fazia. Já era aquilo ali. Ele foi um pai mesmo para nós, sabe? Foi marcante. Tivemos o privilégio aí de estar convivendo esse tempo todo com ele, aprendendo ao máximo, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta vamos acompanhar como foi o evento em comemoração aos 100 anos do Grupo Zema. É um instante só. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual. Um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma, onde se diz não haver mar, há mares. De amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta. A vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. É Band Uai! Eu costumo dizer que a vida é uma estrada e que em cada curva a gente conta um pouquinho da nossa história. Imagina agora uma história de 100 anos. Essa é a estrada do Grupo Zema. E quando a gente olha no retrovisor, dá pra ver que tradição e inovação estão sempre andando juntas. E aí, bora seguir viagem? E foi assim que o Grupo Zema chegou a vários cantos do país. Faz parte da nossa cultura entender, perceber e oferecer o quanto antes o que as pessoas precisam. E por isso, estamos sempre à frente. Mais que pensar em novos negócios, conhecendo gente, fazendo amigos e valorizando as pessoas, a diversidade que está em cada lugar. Essa é a nossa raiz, nossa essência. E por isso a gente comemora essa data com milhares de clientes, colaboradores e parceiros desbravando novos caminhos. Essa viagem ainda vai longe. 100 anos com você, por você. Zema. Band Entrevista está de volta e você vai ver que o centenário do Grupo Zema foi comemorado em grande estilo na cidade de Araxá. Funcionários, parceiros e convidados festejaram juntos esse marco histórico. A história da empresa é a história da família. O documentário emocionou as gerações que sustentam o legado do fundador do grupo, Domingos Zema, quando o imigrante italiano chegou em Araxá há mais de 100 anos. E explica a prosperidade dos empreendimentos em lojas de eletrodomésticos, seguros, financeira, consórcio, veículos, combustíveis e tecnologia. Um século de trabalho em família para se tornar um dos maiores grupos empresariais de Minas. Cuidar do trabalho como se cuida da família é uma tradição no comando da empresa. Uma empresa familiar, você tem a liberdade de estar tomando as suas atitudes, né? Então, a garra, o compromisso, a vivência da empresa, você veste a camisa 24 horas. Então, isso eu acredito faz toda a diferença. Para a família é motivo, sim, de comemorar a trajetória centenária e homenagear quem dela fez parte. Até um selo comemorativo foi lançado pelos Correios em homenagem ao Grupo Zema. O carimbo personalizado, o carimbo comemorativo, né, ele serve para poder marcar momentos, né, para eternizar a data a ser celebrada, né. Os 100 anos do grupo reuniu fornecedores e parceiros nos diversos empreendimentos, sem contar outro patrimônio que a empresa constituiu e que fez parte da festa do centenário. São 5 gerações trabalhando em família e que hoje, depois de 100 anos, tem reflexo direto nas famílias de mais de 5.200 funcionários em todo o Brasil, sem contar os reflexos na economia do Estado e principalmente da cidade de Araxá. E pensar que os resultados do grupo passaram também pelas mãos do João Bosco, do Vanderlei e de muitos outros colaboradores que, como eles, se sentem membros da família. Nesses 100 anos de empresa, eu participei aí mais do que 33%, seria um terço da empresa.
E iniciei na empresa quando a empresa estava com 3 lojas na atividade móveis e eletrodoméstico e entrei de vendedor, no qual saí da empresa quando aposentei, em 2017, depois de 36 anos. E realmente com um dever assim de que eu tanto contribuí quanto aprendi, porque nessa empresa só não aprende quem não quer. Diante da família Zema, do seu amor, do seu carinho, da sua fidelidade, e diante dos companheiros de trabalho, fez com que essa história na minha vida fosse concluída e fosse concretizada. E hoje, nesses 100 anos de história, eu me sinto feliz, porque quase 2 anos e 8 meses longe do Grupo Zema, já não participando mais de ser funcionário do Grupo Zema, mas eles ainda reconhecem aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu fiz e aquilo que eu vou procurar fazer. Presidente do Grupo Zema por mais de 25 anos, o bisneto do fundador leva os segredos da administração da empresa familiar para a administração pública. O governador de Minas, Romeu Zema, falou da experiência em família e do que ela deu a ele para fazer o mesmo na vida pública. Com toda certeza foi uma mistura que deu certo. A nossa família já está aqui há mais de 100 anos em Minas Gerais. Foi um estado que nos acolheu muito bem, Araxá, mesma coisa. E fico muito satisfeito de termos contribuído muito aqui para o desenvolvimento da região do Alto Paranaíba. Eu nunca falhei um dia, nunca adoeci na minha vida, então eu dou graças a Deus pela saúde que eu tenho, né? Então a minha vida inteira foi dedicada à nossa família e aos nossos negócios, né? Vendo isso, não tem como você estar fora da empresa e pensar, não, eu vou tirar uma folga tranquilo, não preciso trabalhar, que minha vida está ganha. O trabalho é muito importante. E numa empresa não adianta. A empresa pode ser gigante, se você não trabalhar, ela vai ficar obsoleta e vai sumir. Eu sempre vi o meu avô, eu preciso ir para a empresa, eu vou trabalhar, meu horário é desse horário até esse horário, tem que chegar cedo. Enfim, dos 10 mandamentos dele, se você pegar o último, é trabalho, trabalho, trabalho. Ele foi uma pessoa muito forte, perseverante a vida inteira, que batalhou. Ele nunca desistiu. Ele passou por muitos desafios. Incrível o que aquele homem fez. O Ricardo nunca reclamou que ele trabalhava demais, nunca. Então, para mim, ele é tudo. É meu pai, é meu irmão, é meu amigo, é tudo na minha vida. E eu digo que você precisa realmente estar preparando as pessoas da família. Quem que vai ser o próximo a estar coordenando aqui as atividades, né? A próxima geração tem alguém capacitado para estar fazendo isso aí, né? Muito mais do que falar, não, eu quero dirigir a empresa, eu quero ser o presidente, alguma coisa assim, tem de estar zelando pelo futuro da empresa. A exibição desse especial 100 anos do Grupo Zema é a nossa homenagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação através da Band Triângulo. Band Entrevista de hoje fica por aqui. A você de casa, o nosso boa noite e até o próximo programa.